Outra coisa que eu quero comentar com você aqui, olha só. Mais comum, qual o tipo de epilepsia mais comum em que a gente tem quadros multifocais, pessoal? Qual que é o tipo de epilepsia mais comum em que a gente tem quadro multifocal? Aí você vai dizer, é Lennox, por exemplo, que você tem quadro multifocal? Qual o tipo de epilepsia mais comum? Então, olha só. A gente fala em quadro multifocal, aí a pessoa fica estressada, né? O cabelo fica em pé. A pessoa fala... A gente fala em epilepsia multifocal, a pessoa fica de cabelo em pé. Mas os quadros multifocais mais comuns são os mais benignos. A gente vai ver onde? Você vai ver no rolândico, você vai ver no Panayotopoulos e às vezes você vê também no Gastor. São as epilepsias focais parciais benignas da infância. Então, olha só, nessas epilepsias benignas focais que pegam essa região aqui, elas são aquelas em que você mais comumente tem quadro multifocal. Você tem um rolândico aqui, ó, com foco aqui, mas daí você tem também um foco disparando em P4, você tem um foco disparando aqui em O1, por exemplo, né? E a definição de multifocal é assim. Você tem que ter quantos focos, pessoal? Quantos focos você tem que ter? Opa! Quantos focos no multifocal? Ó, vamos colocar 2, 3 ou 4. O que vocês acham? Quantos focos tem que ter num traçado multifocal na definição? 2 ou mais? Se tiver 2 focos é multifocal? Então vamos lá. Alguém dá mais? 2, 3? Então vamos lá. Olha só. 3 foquinhos. Sendo o quê? Um deles tem que estar no hemisfério contralateral. Você tem que ter um de um lado e outros 2 do outro lado. E mais uma coisa, né? Você tem aqueles focos que eles disparam e eles são amplos. Aí você tem uma espícula em F3, em C3 e tem uma espícula, por exemplo, em T3. Isso aqui não é multifocal, né? Isso aqui é aquela coisa da pedrinha na água que eu comentei com vocês, tá? Isso aqui ele vai difundir do C3 para o eletrodo próximo, então é um foco só. Tem que tomar cuidado com isso. Então existe uma outra regrinha que nem sempre você precisa respeitar, mas é assim. Os eletrodos não podem estar adjacentes. Por quê? Eles falam que se tiver adjacente, provavelmente é o mesmo foco. Mas, pensa bem, né? A distância daqui a aqui é muito grande. Então, se você tiver certeza que esse foco aqui não é esse, se disparar muito independentemente, e às vezes até na mesma página você vê disparando independente em 2 lugares diferentes, aí você pode dizer que são 2 focos. Não tem problema nenhum. Agora, tem que ter 2 focos de um lado e um do outro. Se você tiver 3 focos do lado de cá, por exemplo, é C3, P3 e FP1. Não interessa, você não pode classificar como multifocal. Só que os multifocais, geralmente, eles são benignos. Então, se vocês perguntarem para vocês numa prova assim, o traçado multifocal é um traçado grave? Aí tem uma pegadinha, né? A vontade da gente é falar, nossa, é gravíssimo, a epilepsia é grave, é gravíssima a epilepsia, né? E o que é que você vai dizer? Você vai dizer, olha, geralmente não. Eles vão perguntar, o traçado multifocal é raro? Você vai dizer, é comum e vai se explicar. Você vai dizer, ó, é muito comum a gente ver traçados multifocais, por exemplo, em epilepsia focal benigna da infância, né? Rolândico, Panayotopoulos, e é totalmente benigno. Agora, qual que é o problema aqui desse traçado aqui, olha, do EG, o EG multifocal? É porque é o seguinte, existe um multifocal
que é aquele que o pessoal fala que é maligno, que é esse aqui que a gente pensa quando a gente está falando, que é o seguinte, olha, você pode ter síndrome de West, que se transforma em síndrome de Lennox-Gastaut. E depois, na evolução, o Lennox, ele se transforma num multifocal. Você pode ter o West, que se transforma em multifocal e depois ele se transforma numa síndrome de Lennox também. Aí você fala, mas não pode ter, por exemplo, um Ohtahara que se transforma num multifocal? Sim, você vai ver nos manuais, sim. É que é o seguinte, né, pessoal? O Ohtahara e a encefalopatia mioclônica precoce, né, do recém-nascido, eles são tão graves que geralmente vai a óbito. Agora, se você pensar, ó, qual que é a incidência do Oeste? Por que é tão comum essa associação aqui? A incidência do Oeste é incidência, hein? É 1 a 1,6 casos por 100 mil. É 100 mil. 100 mil nascidos vivos. Nascidos vivos. Certo? É 1 a 1,6 por 100 mil nascidos vivos. Lembrar que o início é 3 a 7 meses, né? Isso aqui a gente já discutiu. Lembrar, isso aqui em 50 a 70% das vezes, dos casos, né? Pode acontecer mais tarde, a gente viu que o S pode dar até em adulto, também a gente já discutiu isso aqui. Pode ocorrer no nascimento também, mas é raro, o nascimento é raro. A etiologia é variável, geralmente você tem anormalidades cerebrais em 70 a 80% das vezes. West. Mas olha só, a incidência 1 a 1,6 por 100 mil nascidos vivos. Você pensar isso, é muito, né? Não é pouco. E o Lennox-Gastaut? Olha só. O Lennox, que também é uma encefalopatia epilética muito conhecido. Ele corresponde a 5 a 10% das EPI na infância, das EPI das crianças. Por isso que a gente faz essa relação aqui. West, Lennox e epilepsia com quadro multifocal, né? Aliás, ele é 5 a 10% das epilepsias. Se você pensar nas epilepsias da criança, só da criança é 1 a 2%, é bastante. Isso aqui é 5 a 10% das EPIs. Não é 50, hein? Hoje eu tô meio devagar hoje. É 5 a 10% das EPIs. Peço desculpas a vocês aí. E das epilepsias da criança, 1 a 2%. A incidência também é igual essa aqui, né? Mais ou menos 1 por 100 mil. Mais ou menos 1 por 100 mil nascidos vivos. E a prevalência na população é de 15 casos por 100 mil. Tá? Então, é muito frequente, né? São epilepsias frequentes. Por isso que a gente faz essa correlação desses quadros aqui, do West e do Lennox, com o multifocal. Vamos ver um traçado aqui multifocal. Vamos mudar a montagem aqui. Colocar na nossa referencial completa. Aí você fala, mas que bagunça, né? Que quadro bagunçado. Então você já vê que não é aquela atividade de fundo bonita de um traçado normal. É um traçado caótico. Isso aqui é que é um traçado com atividade de fundo desorganizada. Porque você não tem aquele gradiente antero-posterior muito bem definido, né, no sono, você não tem o gradiente. Você não vê os grafoelementos, você fala, isso aqui é um fuso, está muito prolongado isso aqui, né? Você não consegue, não é aquela imagem bonita do traçado normal. Mas eu tenho dificuldade de enxergar aqui pela amplitude, eu vou dar uma reduzida na amplitude.
Dá uma olhada. Então, se a gente olhar, você começa a ver que vocês notam foco em algum lugar aí? Dá para ver foco em algum lugar? Vamos pegar essa página aqui. Vamos pegar essa página. Tem foco em algum lugar aí? O que é que vocês acham? Aqui até apareceu um gradientezinho, né? Mais rápido lá em cima. São os eletrodos anteriores. Agora que a gente baixou a amplitude, né? Amplitude um pouquinho maior atrás aqui. Mas é um traçado feio. Olha só, pessoal. Aqui nessa região aqui, a gente tem um foquinho, tá vendo? Você tem um foquinho aqui, ó, nessa região. Certo? Só que se você olhar aqui atrás, você também tem uma atividade focal regional aqui. E aqui você tem uma outra atividade independente. Olha aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Então você vê que nós temos 3 atividades eletrográficas independentes. Um traçado que tem um ritmo rápido aqui, né? Vamos dar uma olhada na bipolar? Vamos dar uma olhada. Uma boa ideia. Uma excelente ideia. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui se ajuda a gente a esclarecer alguma coisa. Vamos reduzir mais a amplitude. Opa, vamos reduzir a amplitude. Porque agora que a gente já viu que tem alguma coisa, vamos ver se a gente vê umas reversões de fase aqui. Tem reversão de fase aí, pessoal? Eu vou até deixar esse eletrodo aqui, ó, esse espaço vazio para facilitar para nós. Tem algumas reversões, vamos ver aí. Vamos ver, papapá, C3 tem uma aqui. Vamos ver. Talvez CZ também, né? Tenha. Mas aquela história que a gente comentou, né, pessoal? Como você tem proximidade do CZ ao C3 aqui, você não vai dizer que é o mesmo, que é um foco independente, está muito próximo, né? A T5, vamos ver aqui o T5. T5 aí, ó. T5. T5. Onde mais que tem aqui, ó? T6 também tem? T6. T6, T6, T6. Vamos ver. T6. Aqui? Nesse canal aqui? Nesse canal? T6. Não sei se isso aqui é uma espécie de um fuso, né? Que ele está fazendo aqui, ó. Certo? Mais adiante. É aqui, você fala? Aqui eu acho que está relacionado a essa onda aqui, ó. A esse F8 aqui. Antes, aqui talvez, está falando? Aqui. Então, aqui teria que estar bicando, né? Assim, ó. Teria que estar bicando bem aqui. Não sei, não parece que está bicando aqui, né? Olha só, que está parecendo mais uma irregularidade do canal, você concorda? Aqui, por exemplo, está bicando, ó. Aqui está bicando bem, Guilmar, tá vendo? Ó, aqui está bicando. Aí você fala, é um rolândico. Bom, olha só. Você fala, esse quadro é muito difícil de diagnosticar. Não, primeiro que a atividade de fundo está ruim, né? E segundo, pessoal, olha a dica. Uma dica legal para vocês, que para nós, né? Eu também uso essa dica. Geralmente esse paciente é encaminhado como um encefalopata grave. Uma criança aqui no caso, né, de 7 anos. É encaminhado como encefalopata grave. Nós vimos aqui que tem foco na região central, região temporal, mas é um encefalopata grave. Você nunca vai dizer que isso aqui é uma epilepsia rolândica. Ah, mas tá tão bonitinho. Não tá bonitinho, é por causa da amplitude, tá? Colocar na amplitude de 7, olha como é que tá isso aqui. A amplitude padrão é isso aqui, é horrível.
é que na amplitude padrão você não vê nada. Então a gente tem que baixar a amplitude para ver. Mas tem que lembrar isso, né? Se você colocar isso aqui, você vai dizer, não, tá normal aí, ó. Tá normal, que belezinha. Porque tá com 50, né, de atenuação. Então não é, hein? Lembrar disso, né? Lembrar que você está em dúvida se é normal, muitas vezes ajuda você a colocar em 10, você colocar em 7, você fala, não, isso aqui não é normal. Isso aqui tem muitos focos. Aí a dica é essa, né? Você recebeu já o paciente com uma história de que ele é um encefalopata. A criança não anda direito, não fala, a criança tem um monte de crises epiléticas. Que o paciente tem epilepsia, o médico sabe. Ele quer saber que síndrome que é isso aqui. Né? Ele quer saber, isso aí que ele tem é um Lennox-Gastaut? O que é isso aqui que tem esse paciente meu? Né? Essa é que é a dúvida dele. O paciente tem um monte de crise. Aí você vai dizer para ele, não, isso aqui é um quadro que muitas vezes é transição entre West e Lennox. Aí você vai dizer, mas não pode ser o Tahara? Então, mas o West e Lennox, eles são comuns, né? O Tahara é raro. Né? A encefalopatia mioclônica precoce também classificada pelo ICARD, é rara também e é grave.